A terra para nós era tudo, porque nós não tínhamos onde ficar. Meu sonho está aqui. E agora eu estou realizando um outro sonho, que é construir uma casa maior, um espaço maior. A minha família são 5, né? Eram, na verdade, e eu venho das Missões, né? De Palmeira das Missões. O meu pai tinha um sonho de ter a terra dele, né? Ter o pedacinho de chão dele. Se não fosse as que começaram a luta, nós não tava aqui. Nós não tava aqui hoje. Como mulher resistir é muito bom, porque tu ganha força junto com as outras. Se unindo é tudo, né? Porque uma descobre uma coisa boa e a outra também. Quando a gente foi acampar, a gente soube a dificuldade que é até chegar na terra. E muitos dizem que ganhou a terra. Nós não ganhamos a terra, nós conquistamos, né? Eu via meus filhos assim, ali, debaixo de uma lona, pegando frio muitas vezes, pegando chuva, porque dava aqueles temporal muito grande, virava os barracos, né? Descobria. Eu fiquei 5 anos acampada na Fazenda None, né? Eu gostei muito, gostava do acampamento. Era sofrido, mas era bom. Quando eu falo da terra, na produção do que eu produzo aqui, eu penso num mundo melhor, num mundo onde as pessoas possam sobreviver do que elas fazem. Sou natural de Palmeira das Missões. A gente foi acampar em São Gabriel. Começamos aqui em Livramento, no acampamento. Aí depois o acampamento mudou para São Gabriel. Ficamos 4 anos acampados. Depois o INCRA comprou essa área aqui e a gente veio para cá. Eu sou oriunda lá da região do Alto Uruguai. Meus pais eram pequenos agricultores. Meu pai e minha mãe faleceram há 2 anos atrás. Faleceu um, depois logo faleceu o outro. Meu pai já tinha 100 anos quando faleceu. Ele completou 100 anos e dali a 2 meses ele faleceu. Ah, tadinho. Foi uma conquista para nós ele ter chegado aos 100 anos. Uma pessoa assim, fora de série, né? Que muito nos ensinou. Nós somos em 9 filhos, 9 irmãos. E quase todo mundo ficou na terra, assim. Eu sou de uma família que sempre foi agricultor, né? Mas daí, como a gente casou com o Tílio, ele não tinha terra, aí a gente, quando surgiu o movimento Sem Terra, eu sempre fui assim, de sempre ajudar e contribuir, né? Eu sou natural de Três Passos, minha família são todas de lá, né? Hoje minha mãe mora em Cristal do Sul, pertinho de Seberi. E eu vim acampar saí de Três Passos em 1997. Vim acampar em Cruzilhada do Sul. Aí passei um tempo lá e não me adaptei, né, no acampamento. Voltei para casa, né, vamos dizer assim, para Três Passos.
Aí meu pai estava acampado já em Palmeiras das Missões. Aí 8 meses de acampamento ele ganhou terra em Canguçu. Aí lá um dia eu e o meu esposo e meus 2 filhos na época, que é os meus 2 mais velhos, né? Fomos visitar o pai lá em Canguçu e a terrinha que ele tinha pego, né? E lá, chegando lá, a gente viu que era a realidade, né? Que podia. E como a gente já queria criar os filhos longe da cidade, para não deixar muito sozinho, porque a gente tinha que trabalhar, né? E viu que era um lugar tranquilo, né? De criar os filhos. Aí foi meu marido sozinho para acampamento. Aí ficou lá acho que 2 meses sozinho e depois foi me pegar e nós fomos para Capão do Leão, em Pelotas. Aí fiquemos lá, acho que uns 8, 9 meses lá em Pelotas. Aí depois teve o acampamento em São Gabriel, que teve aquela luta lá da caminhada, né? Aí foi bastante sofrida, eu não cheguei a ir por causa que meu marido tinha ido para Vacaria e eles liberaram eu e meus filhos, né? Aí eu fiquei lá com o pai. Aí antes de ir montar acampamento, a gente voltou para São Gabriel, ficou lá no acampamento improvisado na cidade. Eu lembro que eu tinha 7 anos quando ele chegou em casa, que a gente morava de agregado, né? Nas terras de um primo dele. E aí ele chegou em casa e ele tinha descobrido sobre o MST. E aí ele disse para a mãe que nós ia acampar. E aí a gente foi. Fomos acampar. E eu lembro que, acho que o primeiro acampamento que a gente ficou, né, que a gente mudava bastante, era em Cruz Alta. Foi bem bom, assim, porque a gente era criança, né? Eu tinha 7 anos na época e a gente gostava, né? Eu trabalhei de empregada doméstica. Aí depois eu conheci o Valmir, daí nós viemos morar com a sogra, moramos um tempo ali com ela, daí surgiu o acampamento e a gente resolveu ir acampar, né? Pra gente ter nosso pedacinho de terra, pra gente sobreviver, né? Em Frederico a gente se criou plantando grão, né? Era milho, feijão, trigo. E daí a gente tinha muitos filhos, o meu pai tinha muitos filhos, foi morar para o Paraná, daí lá eu fiquei 14 anos, vim embora de lá por motivo do veneno. Aí tive várias plantações de soja, né, em Cascavel, e a gente veio embora. Veio de novo para o Rio Grande e agora a gente se achou com o movimento em 1985. Sou natural de Carazinho, Rio Grande do Sul. Meu pai foi assentado aqui há 23 anos. Ele era acampado no acampamento de Júlio de Castilho, onde ele ficou 3 anos acampado. E aí nós fomos assentados aqui. E aí eu morei com eles um tempo. Depois eu saí estudar. Fiz um curso técnico em agropecuária no Instituto Educário, em Pontão. E aí depois voltei para cá. Conheci meu companheiro e a gente se casou e ele já tinha um lote. E aí nós viemos morar no lote. E aí a gente ficou 5 anos, né, acampado, 5 anos. Mas a gente só ficou 5 anos acampado porque o pai queria a terra lá nas Missões, né? Ele não queria outro lugar, que nem aqui na fronteira, ele não queria. Só que ele viu que ele não ia conseguir, né, porque tinha que entrar em sorteio e coisa, e ele não conseguiu. Ele viu que ele não ia conseguir lá para aquelas bandas, daí ele resolveu de vir para cá. A gente tinha um sonho para ter um pedaço de chão, porque quando a gente trabalha e não vê resultado, né, a gente fica mal. Eu nunca pensei em ser rica, mas também não passar miséria, né, como a gente via, a gente passou. E quando precisava uma roupa, um calçadinho, tinha que esperar a safra.
tinha que esperar vender um queijo, fazer algum queijo e vender, porque você tinha pouca coisa. E a caminhada, ela se tornou assim, legal, porque tu foi descobrindo mais coisas. Eu moro aqui já faz 28 anos de assentamento, vai fazer 28 anos, e a gente vem de uma região, lá da região do Alto Uruguai. A cidade natal nossa é Vicente Dutra, né? Então na época a gente era bem novo, né? Na época o pai trabalhava, a gente não tinha muito recurso e a mãe tinha um monte de criancinha, né? Tudo pequena, inclusive eu tinha 14 anos na época. E hoje eu já estou com 47 anos, né? Então a minha mãe resolveu vir acampar, pegou a piazada toda e veio acampar, né? E o pai ficou. E a gente veio daí para o acampamento, a mãe com um monte de criança pequena. A primeira criança que nasceu no acampamento foi a da mãe, depois que a mãe veio. Nós ficamos basicamente morando 5 anos e 2 meses. Saía a gente, voltava a gente, nós lá. Só que daí às vezes tu via a dificuldade dos teus filhos, a humilhação que a gente passava, né? Que lá era um lugar muito de fazendeiro muito grande e tinham medo, claro que iam ter medo mesmo de nós mostrar, né, o latifúndio. Então, às vezes até a polícia mesmo humilhava as mulheres, os maridos, né, que saíam, que tinham o que fazer ali dentro do acampamento, então eles tinham que estar em movimento ali dentro e muitas vezes humilhados, né. E eu vim para cá sem conhecer, sem nada, assim, o briquet, modelote, eu vim. E eu gostei muito daqui, e gosto. É produzir alimentos, é trabalhar, é tirar leite, lutar com as minhas vacas, com meus bichos. Eu adoro. Eu disse, enquanto eu puder, eu quero estar nessa lida. Não tinha espaço lá junto com os pais dele, com os meus muito menos, nós éramos 9 filhos, eles eram em 6 irmãos e não tinha onde ficar. Então a única solução que nós via era acampar, para ter um pedacinho de terra para viver, porque nós não cogitava a ideia de trabalhar na cidade, porque nós era de famílias de agricultores, né? E pensava em trabalhar na terra para poder sobreviver e para construir família. E a gente rolou, a gente passou miséria, fome e a água suja, mas a gente tinha um objetivo, que era a terra, né? Era a terra, era criar uma família, era estudar os filhos, e a gente conseguiu. Nós sofremos bastante por causa que a gente fez uma ocupação e foi difícil. A gente, no acampamento, quem diz que a vida de acampada é fácil, não é. Porque a gente lava roupa onde tem uma água, tu acha água para lavar, tu lava ali. As comidas coletivas, né, a maioria,
Quando tu consegue fazer uma comida no teu barraco, é uma vitória, né? Uma conquista. Eu via que a violência estava tomando conta das cidades, das vilas, dos bairros, sabe? Droga e coisa. E não, as pessoas, começava das crianças até os mais velhos, que não era a mesma conversa, entendeu? E daí eu entendia que no interior ia ser melhor para meus filhos. Mas a gente não tinha lugar para todo mundo, então o meu pai também foi uma das pessoas que saiu daquela região da barragem do Passo Real. Ele era um dos afogados que diziam, né? E foi reassentado na região de Cruz Alta. De lá de Cruz Alta, ele tinha 3 filhos mais velhos, né? Os 3 filhos mais velhos conseguiram um pedaço de terra lá na região daí do Alto Uruguai, lá do norte do estado, com aquela vez que fizeram uma desapropriação lá. E aí depois ele trocou a terra e foi para lá, para junto dos filhos. E então, continuou na terra lá até morrer. Naquela época era muito sofrido, sofrido demais, demais. Assim, não vou dizer que passavam fome, né, na época, mas foi muito sofrido. Esses sim dão valor para a terra, mas quem não passou por esse processo deveria passar ou conhecer, né? Mesmo que os acampamentos não sejam a mesma coisa que antes, né? Não é a mesma coisa que antes, nem perto não chega. Na época a gente contava as colheres de azeite para dar para as pessoas, botava de colher assim para dividir nos acampamentos. Hoje não, é tudo diferente, né? Eu saí cedo de casa, fui morar com as irmãs, estudei uma época e fiquei morando com as irmãs. Aí depois saí, fui trabalhar numa paróquia em Ronda Alta e lá conheci o meu marido, Tito. A gente foi acampar porque não tinha onde ir, né? Os pais dele também eram agricultor ali da região de Ronda Alta e os irmãos dele já estavam acampados e já tinham conseguido a terra na Noni. E então a gente foi acampar em 89. A gente casou para ir acampar. Teve um temporal que muito forte e a Ricina tinha se mudado assim para um barranco, era só atado o barraco. E o meu mais novo, que hoje tem 25 anos, ele era pequeno, ele tinha uns 2 aninhos. Para os pingos de chuva muito grosso não pegar nele, eu peguei ele, botei no colo assim e fiquei por cima dele. Os pingos d'água não... E o outro tinha esses colchados essas cobertas feita em casa assim, bem grossa, né? Botei nas costas dele, esse meu mais velho que hoje trabalha comigo, né? E então tudo isso, pensava em tudo existir. Só que a gente não tinha condições de comprar uma terrinha, entende? Não tinha. Aí moramos nos Pinheirinhos, fizemos algumas lutas junto com o acampamento, né, várias lutas. E depois viemos para o tal de centro de treinamento em Bagé, que hoje é Candiota. Naquele centro de treinamento ali a gente ficou mais um tempo. E depois teve a ocupação na Fazenda São Pedro. E depois dessa ocupação na Fazenda São Pedro foi onde teve a saída, saiu essa área aqui, Santana do Livramento, para onde a gente veio. Por causa que viver da terra é tudo, né? A gente comer o que tu produz, quem que não quer, né? Tu sabe o que tu tá comendo. E daí, por causa que tu vai lá no mercado, tu vai comprar qualquer coisa que tiver lá no mercado, né? E tu produzindo, não, tu vai saber o que tu vai comer. Tu sabe o que tu usou na tua lavoura e o que tu não usou, né? Então, poder produzir o alimento da gente, poder consumir, isso é muito bom.
peguei uma casa só com 4 cantos da casa. E aí fomos fazendo, trabalhando e construindo e conseguimos montar nossa morada. Plantamos árvores frutíferas, temos criação de suíno, temos galinha, temos gado de corte. Plantamos mandioca, batata, moranga, abóbora, melão, melancia, chuchu, feijão, de tudo um pouco. Para a gente sobreviver, para a gente tirar da própria terra o nosso sustento. Eu, então, na época que estava acampada, como eu tinha ensino médio que eu havia feito quando estava com as irmãs, me pediram para fazer magistério, para ajudar na escola, né? Porque o movimento nessa época estava se organizando para trabalhar com as crianças, porque as crianças não tinham o que fazer e era essencial que as famílias fossem inteiras para o acampamento, porque não podia ser que algumas pessoas fossem, tipo os homens fossem e as mulheres ficassem em casa, né? Em casa, ficassem na casa de alguém por causa das aulas das crianças. Aí então o movimento se organizava nessa época para que as crianças também tivessem aula no acampamento. E aí eu fui estudar, eu estava fazendo magistério na época que eu fiz sorteio aqui, eu estava fazendo magistério e já ajudava no acampamento com a educação. Então, depois disso, a gente veio para cá e chegando aqui eu logo comecei a trabalhar com as crianças também. E eu estudava magistério nas férias, todo mês de julho e todo mês de janeiro e fevereiro. Eu ficava nesse estudo lá em município de Braga, é perto de Três Passos, perto de Campo Novo. É um município que é bem pequenininho, né? Mas tinha uma fundação lá, que era a Fundação Fundep. E a Fundep abraçava também outros municípios ali ao redor, inclusive Três Passos, né? E aí tinha toda essa organização dos pequenos municípios ali ao redor, com o movimento e com as universidades, que colocavam os professores para dar aula para essas turmas. Então o movimento começou a organizar essas turmas, e não era somente do movimento essas turmas, eram dos movimentos ali ao redor, dos municípios, era do campo, né? Era uma educação do campo, apesar de na época não ter sido chamada de educação do campo, mas era, porque não era uma organização só do movimento. Então a gente fazia o magistério lá com a pedagogia do Movimento Sem Terra, que estava iniciando esse trabalho, e do Paulo Freire, né? Então o Paulo Freire era nosso grande educador lá. O ganco, uma delícia. Não conhecia. No pescoço.
A partir de que a gente conquistou o Estado ter assumido a escola, então o assentamento se organizou para pedir um prédio. E aí para o Estado, é tudo muito demorado, né, e tal. Então a gente resolveu pedir para o INCRA. Não lembro de quem foi a ideia, mas foi uma ideia do assentamento, não foi minha, né, claro. O assentamento resolveu pedir para o INCRA, já que a gente havia estava pertencendo ao acampamento que estava lá em Bagé, que hoje é Candiota, na 8 de agosto. Lá tinha 5 prédios que tinham sido construídos porque era um campo um centro de treinamento que o INCRA havia construído para que as famílias aprendessem a sobreviver na terra e tal. Então funcionava lá já as escolas e tal. Então o pessoal pediu, como veio 67 famílias para cá, que viesse um prédio daqueles para cá. E o INCRA cedeu, prontamente cedeu um prédio e trouxeram para cá. Logo em 92 foi construído esse prédio. Tinha 3 salas de aula e banheiro, masculino e feminino. Não tinha cozinha, não tinha refeitório, nada. Quando completou 15 dias que o prédio tinha sido construído, veio um vendaval tão forte, porque não tinha árvores, nada, né, na época ainda, e levantou todo o telhado da escola. Então foi toda mais uma luta para construir de novo, colocar de novo o telhado para as aulas iniciarem, né? Como a gente trabalhava em grupo naquela época, as crianças, os mais pequenos, ficavam na creche, porque a organização tinha também uma creche que cuidava dos mais pequenos. E os mais grandes iam na escola. Então os grupos estavam concentrados aqui nessa sede e na outra sede lá. Então o pessoal ia a pé para a escola. O nosso objetivo é produzir, e nós não somos esse bando de vagabundo que chamam, uma visão assim, ó, equivocada que eles têm da gente, do movimento sem terra, né? Em si, não. Eu acho que as pessoas tinham que conhecer a nossa luta para depois sair falando bobagem. Aqui sempre foi difícil, né? O acesso às estradas, tudo complicado, quase nunca tivemos estrada para a gente conseguir chegar até a escola. Eu consegui fazer até a 8ª série, né, que agora é o 9º ano, mas quando eu estudava era até a 8ª série. Eu consegui fazer aqui. Quando nós chegamos aqui, a escola era na sede nossa lá, fizeram lá, e depois era na sede da Recanto. E depois que foi construído o Paulo Freire aqui atrás do cerro. Nós sempre fomos de trabalhar sem veneno. O que nós puder plantar sem veneno. Eu acho que quando a gente morava lá fora, antes da gente vir acampar, a gente sempre trabalhava para os outros, né? O pai, a mãe. Eu me lembro que a mãe trabalhava de dia para a gente poder comer de noite, né?
E a mãe chegava em casa com os quilinhos de coisa, né, para trazer para nós. Por isso, na verdade, ela decidiu vir acampar. Então, para nós, para mim, principalmente para a mãe, para nossa família e para muitas pessoas, acho que a terra é muito sagrada, né? Quando, tipo, eu vou para a cidade, passar o dia inteiro, fazer umas compras, coisa e tal, a gente não vê a hora de chegar, parece que tu tem que chegar da cidade e olhar como é que tá as coisas, né? Então, é da terra que a gente tira muitas coisas, entendeu? Principalmente tem pessoas que ficam doentes porque não têm o contato com a terra, né? E aqui parece que tu tá num lugar desse que tem, nós temos fruta, nós temos abóbora, nós temos uma horta. A terra para nós é tudo, né? A gente não consegue sobreviver sem a natureza, né? Eu não consigo me ver fora daqui, em outro lugar ou na cidade, em outro espaço que não seja aqui, que eu não tenha esse contato com a terra, com a natureza, com as árvores. Até quando é para podar uma árvore, eu fico com pena, né, de podar as árvores. Agora que a gente começou as podas de árvore, então parece que dói no coração quando tu tem que cortar uma árvore, mesmo que seja para ela vir melhor, né? Uma das coisas que eu sempre tive como linha de vida era de não trabalhar com venenos, porque a nossa alimentação não deve ter os venenos, né? Porque a gente sabe muito bem tudo o que acontece. Eu tô aqui, eu quero plantar uma árvore de fruta, eu quero plantar um pepino, eu quero, igual você dar risada, que eu quero pepino o ano inteiro para fazer os vídeos de conserva, fazer as coisas. Para mim, a terra é das melhores coisas que Deus deixou para o povo trabalhar e viver da terra. Que quem tem estudo tem, mas a terra é tudo para gente. Trabalhar e comer saudável, comer uma comida boa. A gente morava num terreninho junto com a minha avó, a falecida avó. E depois meu pai conquistou, o lote que ele mora, ele ganhou 30 hectares. E aí nós fomos se adaptando, porque tudo é diferente de uma região para outra, né? Desde o cultivo das coisas, lá na região norte, onde nós morávamos, era numa época que se plantava o milho, se plantava as outras mandioca, outras coisas, e aqui tudo mudou, que aqui é mais frio, o clima é outro, né? E aí a gente teve que ir se adaptando, as primeiras vezes foi meio complicado, que ninguém sabia de nada, né? E foram plantando como plantavam na sua região e foram perdendo, um pouco perdiam, um pouco não dava, e um pouco a seca judiava, como continua judiando, né, até hoje. Às vezes dá, às vezes não dá, mas daí hoje, 23 anos depois, a gente já está sabendo mais ou menos como é que lida, né, com a coisa. Não tinha estrada boa, não tinha ônibus. Era um sofrimento. Meu Deus. Mas depois foram organizando, né, através de organização e luta, conseguimos. Eu mesmo fui em várias lutas. Os desafios que nós enfrentamos hoje, eu acho que a nível de educação é isso. Mostrar a história que teve, né, o movimento, não só aqui, mas o movimento no geral, e quais são
quais são os objetivos mesmo de ter assentamento, os objetivos da reforma agrária, esse é um desafio mostrar para a nova geração para que voltem a retomar os mesmos objetivos anteriores. O leite, a gente, desde o começo, a gente já veio com a ideia, né, de trabalhar com o leite. Porque o leite não tem diz assim, eu vou ser escrava das vacas. Eu não penso assim, porque as minhas vacas me dão o leite, todo mês eu tenho minha renda e ainda tenho os terneiros, que é da carne, né? Então não é só o leite. Eu não acho que eu seja escrava das vacas, por causa que qualquer serviço que tu for trabalhar, todo serviço é trabalho. Claro que a gente não depende, que muita coisa não depende da gente, depende do tempo, né? E a gente sabe que tem que caminhar com o tempo, quando é muita seca, quando é muita chuva. Então a gente sabe, só que aqui em casa eu e o meu esposo é na cara e na coragem, entende? Não tem financiamento de banco, não tem como fazer empréstimo. Eu não digo assim, que é o governo que é errado. Isso nós erramos. E nós estamos pagando com erro, entende? Mas nós estamos dispostos a pagar com erro, né? Porque se pegam alguma coisa emprestada, tu tem que pagar, não tem. Para começar, a gente não se deu conta. A pessoa pensou em produzir. Produzir porque nós não tinha nada, a gente tinha que plantar, né? Tinha que colher, tinha que se alimentar. Então o pessoal começou a plantar. Mesmo nas épocas que a gente plantava lá na região norte do estado, naquela região da onde a gente veio. A gente veio de 26 municípios, mas todos eram municípios da região do Alto Uruguai ali, né, e tal. Então todo mundo plantava lá, agosto, setembro no máximo, plantava tudo. E o pessoal começou a fazer isso no primeiro ano, aí a gente se deu conta de que não podia, porque veio muita geada ainda em cima e não conseguiram produzir nada. Os desafios era também para arar a terra, né? Porque antigamente era de boi, né? Era mais sofrido, tu tinha que ter uma junta de boi, tu tinha que ter o arado. Ou senão, eu lembro que quando a gente começou, que a gente veio para cima do lote, né? Que a gente fala, o meu pai deixava uma tarefa para eu e para minha irmã. Não, vocês têm que fazer uma carreira de enxada, né? Ficar a terra assim, e a gente tinha que fazer uma carreira assim comprida, longe, para depois ele vir plantar milho. E a gente tinha que virar desse jeito. Aí depois, claro, foi evoluindo, a gente já conseguiu comprar uma junta de boi, né? E a gente conseguiu já fazer virar as terras, mas ainda assim a gente tinha que ajudar ele, porque quem tinha que tocar os boi tinha que ir no arado, né? Então, desde então, o sonho dele também passou a ter um trator, né? Vim morar junto e a gente não tinha o arado para arar a terra, né? A gente não tinha. Então a gente lidava com o leite, né? Que também precisava de arar a terra para poder produzir o leite, né? Porque se não tem pasto, não produz o leite. E aí essa dificuldade sempre bate nessa questão de ter um trator, de poder, né, trabalhar com mais facilidade, né? Ter mais, porque arar a terra com enxada e hoje em dia já está escasso, né?
qualquer machucadinho que a gente tinha, alguma coisa, ela corria e pegava qualquer folha, que eu nem sei do que era, e passava na banha e botava no joelho da gente, na ferida, enfim. Que era, acho que uma habilidade medicinal que ela tinha, né? Porque curava, né? Como saúde mesmo, saúde é estar bem, né? Ter alimento, ter uma água saudável, ter as coisas, porque tu fica... Quando as mulheres se unem, elas descobrem isso. Elas descobrem que pode ser melhor a saúde da família e como um todo. Né? É porque a gente conversa e faz formação, as formações que é importante. De vez em quando eu explico para os netos, né? Até eles fazem umas perguntas bobas para mim. Pergunta assim, credo, vó, a senhora vai morrer? Eu digo, claro que não. Estou ensinando para vocês. Se um dia eu pedir um chá, vocês sabem buscar para mim, né? É muito bom. Eu conheço vários chá, que é bom, que é remédio. Até estou guardando aqueles pés de serraia ali. Conhece serraia? Aqueles pés hartos que tem ali na beirada da horta. Porque diz que é remédio para câncer. A raiz diz que cura. E eu estou guardando, né? Estou deixando cair a sementinha, nasce. De vez em quando eu explico para alguém, né? Porque muita gente aqui não acredita em chá. Não acredita, não usa chá. Eu já uso de tudo. Aquela ali que eu estou secando é folha de guavirova, que é para diabetes, colesterol. E eu tomo diariamente. Ela sempre gostou de chás e coisa, né? Ela sempre passou esse conhecimento pra gente, né? A gente tomar chá, que tinha um costume, os antigos, né? Na família dela tinha costume de tomar chá e ela sempre passou isso pra gente. E também a questão do plantio, né? Que ela sempre plantava em tal lua não pode plantar. E eu carrego isso comigo, né? Ah, que nem a cenoura. A cenoura, ela dizia que a gente tinha que plantar na minguante, né? Porque é um tubérculo, né? Que dá abaixo da terra, abaixo do solo. Então isso eu carrego comigo, né? Essa sabedoria dela que ela sempre passou pra gente, né? A gente, desde Frederico Westphalen, a gente já fazia parte da Pastoral da Criança. Claro que nós estávamos morando na beira do rio, né? Tinha muita gente pobre. E aí a própria igreja, né? Achou que a gente pudesse ajudar. Como ninguém tinha nada mesmo, pouca coisa, a gente fazia as pomadas, o sabão. Se ele partia, nós já tínhamos um grupo. Estou sempre incentivando. Então estuda minha filha para ajudar o agricultor, né? Porque não é só a terra ali, não é só ir lá e no trabalho pesado, vamos dizer assim, na chuva, ou no sol, ou no frio. É da orientação, né? Desde uma profissão de agrônima, veterinária, porque muitos precisam, né? Uma das coisas que a gente nunca perde, que é o conhecimento que a gente tem, né? Lá atrás, antes a gente vinha acampar, a gente já plantava para os outros e tinha o cuidado de guardar a semente, mesmo que não fosse para a gente, nem que não fosse para plantar para a gente. Então hoje, por exemplo, eu já tenho semente de tudo guardado. Entendeu? Eu já tenho um ramo de mandioca guardada, guardei um dia antes da geada, mas a gente já tem ramo de mandioca. Eu tenho semente ali, eu tenho num galpãozinho, eu tenho vários litros de semente guardada. Então a gente não perde essa referência que a gente vem trazendo, esse conhecimento. Eu puxei muito isso pela mãe, que a mãe é uma pessoa que ela guarda tudo, ela come, ela chupa uma bergamota, ela enterra ali no vasinho de flor, ela enterra a sementinha de bergamota. Então a gente não perde, sabe, essa vivência. Isso já eu acho que é cultural da gente. De guardar as sementes também, né? Que a gente, comi uma melancia, tinha que guardar semente para ter para o próximo ano, né?
O amendoim também, ela trouxe uma semente, não me lembro de onde, e aquela semente eu tenho até hoje, que eu plantei esse ano, né? Aí, pensando nela, justamente para prolongar, né, a semente, para ter essa lembrança dela. E quando eu cheguei no acampamento, eu me destaquei mais, estudei, né? Fui para Palmeira das Missões, eu fiz um curso para primeiros socorros. E tudo que eu podia fazer a gente fez, treinou muito lá. A gente fez a parte da química também, né? E nunca se esqueceu das ervas medicinais. Uma da grande questão de tudo é tu produzir o teu próprio alimento, né? Tu produzir o alimento saudável, tu saber que o que tu está comendo é o que tu produziu, é o que o teu sonho, né? Que todo mundo tem seu sonho, tem seus objetivos, né? E tu ter tipo uma terra assim, tu não fazer nada, não adianta tu ter. E eu acho que não tem nada melhor do que tu plantar e comer o alimento que tu mesmo produz. Eu gosto da terra, eu gosto de plantar, eu gosto de estar na terra, né? A terra é o nosso bem maior, né? Se for ver. E eu decidi ficar na terra porque já veio do amor do meu pai, da minha mãe, né? Que sempre ensinaram que como o sonho dele era ter um pedaço de chão, era ter a terrinha dele. Então eu cresci com isso, eu cresci que a terra era a nossa vida, que a terra ia dar o nosso sustento, né? E aqui a gente está construindo o nosso sonho, aqui vai ser o resto da nossa vida, aqui a gente vai passar o resto da nossa vida. Então eu acho que não só para a gente, não só para as filhas, mas para os sobrinhos, para os netos, que eu já tenho um netinho. Então é coisa mais eu fico muito feliz quando ele chega aqui e ele se sente realizado. Então, só de tu pensar, de tu ter uma casa maior, tu ter um espaço, de ter o mínimo de condições para te viver aqui. Porque aqui tu não é rica num lugar desse, entendeu? Tu não é rica de dinheiro, mas tu tem comida boa, a gente tem casa boa, a gente come 3, 4, 5 vezes por dia, se a gente quiser. E todo mundo que chega aqui se encanta de ver esse lugar. Eu estou no Encontro de Mulher lá em Porto Alegre, eu vejo o ingá, pois eu pego um saquinho e pego um punhado de bage e trago e planto. Eu nasci assim, não adianta. Eu tenho que plantar, se eu não plantar não sou eu. Um dia eu vinha no ônibus, isso há uns 30 anos, com as mudas de banana lá do doutor... Aquele ali que tem a casa meio na mesma quadra do hospital ali, o doutor Ângelo. E daí o trouxa vinha com um saco de muda de banana dali. O Divo, onde é que tu vai plantar, Lúcia? Eu sempre fui de trazer muda, sempre, sempre. Tu foi descobrindo o que tu queria. E uma das coisas que eu sempre penso, as pessoas se juntam mais, se acreditam mais, né? Quando a gente trabalha em grupo, com várias pessoas, a pessoa não pode ficar sozinha, né? E eu gostava muito disso,
desde fazer comida na cozinha coletiva. E a gente veio para cá com um sonho que a gente ia ficar bem. O maior sonho é a gente que os filhos da gente ficasse, né? Que nem o Wander agora já vai conquistar a terrinha dele, se Deus quiser. A Maiara daqui a pouquinho está formada, né? Está fazendo faculdade e daqui a pouquinho ela vai estar formada em economia. Eu acho que a esperança é o Roger ficar com a gente tocando lota e ajudar a produzir, né? Porque faz parte, né? Algum filho tinha que se desafiar a ficar com a gente aí para tocar. Que permanece agora é cuidar, né? Cuidar da natureza, cuidar da terra e garantir um futuro melhor para minha filha, né? Depois que a gente casa, que a gente tem filha, a gente foca mais neles, né? Uma coisa assim que eu sempre levei comigo é não maltratar assim a natureza e cuidar, né? Não usar veneno e a luta é uma coisa que a gente tem que quando tem que ir. Não adianta tu dizer não vou, tenho criança pequena. Eu levava os meus bem pequenos. Eu ia quando eu podia ir. A alegria que envolve cuidar da terra é tu planta aí sem veneno, aí tu vê aquela planta viçosa e bonita ali, e daí tu poder ver uma criança chegar na horta e tirar e poder comer, e a gente ficar sem medo nenhum, entende? Porque tu sabe que tu colocou ali para produzir, entende? E outra coisa que me incentiva mais, por todo esse desafio que eu contei, que me incentiva mais é tu chegar na escola e entregar um alimento saudável para as crianças, não tem preço. Cuidou muitas pessoas, levou muitas pessoas para o hospital, salvou muita gente, que até eu ajudei, né? Porque às vezes a gente estava lá e ocorria os fatos e a gente tinha que socorrer. O MST foi uma das coisas mais boas que aconteceu na vida, porque se eu não tivesse aqui hoje, eu não sei onde que eu estaria. Se eu não tivesse vindo para um acampamento, se eu não tivesse vindo para um assentamento. Eu não consigo me imaginar o que eu seria, né? Qual seria a cidade que eu estava morando, se eu estaria viva hoje, né? Então, assim, eu sinto que aqui é o lugar que a gente vai ficar, que a gente vai morar e que aqui é o lugar que a gente não quer mais sair, entendeu? Daqui. Eu não consigo me imaginar fora do assentamento. E a seca levava tudo, a produção de milho, a produção de feijão, mandioca, ainda dava um pouco de mandioca e baraço, que era de abóbora, essas coisas. Como a gente fazia feira, a gente ia vender, né? Melancia, essas coisas. Então, alguém falou, parece que foi o INCRA, nessa terra tem que ter outras produções, porque se falha uma, tem a outra. Aí entra o Olívio Dutra, de governador, e o Olívio Dutra mandou um projeto de uva. E aí nós pegamos aquelas mudinhas de uva, era tão pouca, que fizemos um pedacinho de parreiral. Quem que sabia um pouco era eu, que meus pais já trabalhavam com isso, meus pais são de Bento, né? Já são raízes de lá, e eles tinham parreiral, eles faziam vinho. Aí eu sempre dizia, a uva é bom, vamos fazer o vinho. Suco a gente não tinha nos primeiros anos, mas depois com o pessoal que vinha da Emater, vinha muita gente da Embrapa, de Pelotas, dar palestra, e vinham aqui e visitavam nós, e aquilo foi se transformando. Nosso Brasil, nosso país, o mundo inteiro, né, tá sofrendo com tantas coisas, por causa do desmatamento, por causa de tudo, e aí tu tem que cuidar da terra. Se tu não cuidar, daqui para frente vai ser só pior a coisa. Então a gente vê um mundo onde todo mundo produz tanta coisa, né, tanto veneno, tantas coisas, e tu viver assim, num lugar onde tu tira tudo do
do teu suor, do teu sustento da terra, é muito gratificante para todo mundo. Para minha terra, quem conseguiu a terra tem que, como é que a gente diz, não consigo dizer. Preservar. Por ela, não botar fora, não vender, usar ela, né? Trabalhar nela, que é muito bom. As crianças querem sair daqui, eu acho que eu choro, porque eles precisam disso também. E nós precisamos deles. Tem os netos, tem o filho, que já trabalha, né, com a agroindústria, e plantaram pareira. Após de que nós plantemos, eles estão continuando plantando. E eu quero que eles continuem fazendo essa parte, né, muito pouco veneno, sem veneno para dizer, para industrializar, e como construir de novo uma construção de família, né? Construir como família e levar adiante.